Olá, eu sou Nelian Serafim e hoje nós vamos falar um pouco sobre jogos digitais e educação. Bom, como é que a gente pode compreender jogos digitais? Os jogos digitais, eles podem ser compreendidos como objetos culturais que têm crescido cada vez mais e ganhado espaço na sociedade, de forma que têm conquistado um público bastante diverso nas mais diversas classes sociais, nas mais diversas faixas etárias também. E os jogos eles vêm trazendo novidade, inovação e originalidade nas formas de divertimento, nas formas de, inclusive, trabalho e também nas formas de aprendizado. E essa possibilidade de utilização dos jogos digitais para a educação acaba levantando muitas discussões e reflexões sobre utilizá-los como espaço de aprendizagem, de modo que esses espaços de aprendizagem eles possam estimular competências intelectuais dos estudantes, como, por exemplo, tomada de decisões, como, por exemplo, o planejamento. Então, ele pode ter um papel fundamental, né, nesse processo de aprendizagem. Os professores, para inserir os jogos na educação, eles podem trabalhar, por exemplo, com jogos que já existem, já são bastante difundidos entre os alunos, por exemplo. E aí trazer esses jogos para a sala de aula e abrir discussões. Com isso, ele vai estar promovendo interação entre os alunos e discutindo conteúdos que estejam presentes nas entrelinhas desse jogo. Nós podemos citar, por exemplo, o jogo Call of Duty, que é um jogo uma série de videojogos, que em alguns desses títulos eles tratam sobre a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, por exemplo. Então, se você leva isso para a sala de aula e discute isso com aquele público que já é acostumado a jogar esse jogo, com certeza vai tornar a sua aula um pouco mais motivadora e um pouco mais recreativa, mais interessante para o aluno. Temos também um outro exemplo desse tipo de jogo, que é bastante jogado entre os jovens, que é o Assassin's Creed, que ele também tem alguns títulos que remontam a vários períodos da história. Por exemplo, tem um título que eles trabalham com acontecimentos, com personagens do Antigo Egito. Então é bastante interessante também trazer isso na sua aula de história para a sala de aula. Para além dos jogos digitais que já são mais conhecidos, como esses que nós acabamos de citar, os professores eles também podem levar para a sala de aula outros tipos de jogos, que são chamados jogos educacionais, que são jogos confeccionados, produzidos exclusivamente para fins educativos. Nós temos como exemplo disso a plataforma Physics Games, que tem diversos jogos que envolvem conteúdos da área de física. Então, o aluno está jogando e ele está também aprendendo sobre física, né? Então, é bem interessante a plataforma, tem muitos jogos que podem com certeza ser utilizados. Bom, essa implementação de jogos digitais, ela pode parecer simples num primeiro momento, mas com certeza existem alguns grandes desafios que nós precisamos enfrentar muitas vezes para trazer o jogo para a escola. Um desses desafios, por exemplo, é conseguir convencer o professor a planejar atividades com jogos para as suas aulas, porque muitas vezes os professores que não têm tanto conhecimento de jogos ou não têm experiência com isso, eles preferem não utilizar, né, por questão que vai dar trabalho ou por questão que eles realmente não querem utilizar. Então, assim, é bem recorrente isso. Os professores eles têm uma resistência grande em levar os jogos digitais para a escola. Então, eu acredito que um primeiro desafio seja convencê-los de que isso vai tornar suas aulas muito mais atrativas e muito mais interessantes, e os alunos vão aprender muito mais do que se você continuar com a aula apenas tradicionalista, né? Então, trazer os jogos com certeza pode ser uma possibilidade bastante interessante. Um outro desafio que se encontra bastante problemas de falta de infraestrutura na escola ou no local onde o professor
vai aplicar os jogos. Muitas vezes a escola não tem internet, ou tem problemas com a rede, ou não tem equipamentos para que se possam utilizar desses jogos. E isso aí acaba dificultando realmente o professor a utilizar esses jogos na sala de aula. E um outro desafio também é o preconceito em relação a utilizar tecnologia na sala de aula. Porque muita gente ainda acha que isso não vai trazer nenhum bem e realmente só vai atrapalhar nos estudos, sendo que utilizar tecnologia, utilizar jogos, pode facilitar bastante a aprendizagem do aluno. Bom, então essa é a nossa contribuição sobre jogos e educação. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima.